Um gap no mercado financeiro é um espaço vazio no gráfico de preços, representando uma diferença entre o preço de fechamento de um período e o preço de abertura do período seguinte. Esse fenômeno ocorre devido a uma variação brusca de oferta e demanda, notícias ou eventos relevantes, geralmente fora do horário regular de negociação. Tipos de gaps. Gap de alta. A gap up, o preço de abertura de um período é maior que o preço de fechamento do período anterior. Gap de baixa. A gap down, o preço de abertura de um período é menor que o preço de fechamento do período anterior. Como o gap funciona? Os gaps indicam áreas de forte desequilíbrio no mercado. Podem sinalizar a entrada de uma tendência, aceleração ou mesmo reversão, dependendo do contexto e do tipo de gap. Por que o gap deve ser fechado? Muitos traders acreditam que o gap tende a ser fechado porque o mercado geralmente busca equilíbrio. O fechamento do gap ocorre quando o preço retorna à área onde o gap foi formado, cobrindo o espaço vazio. Essa teoria é mais válida em mercados que operam continuamente, como Forex, e menos provável em mercados onde gaps são comuns devido ao fechamento do pregão, como ações. Gaps em diferentes timeframes. Gráfico diário. Gaps diários geralmente surgem devido a notícias ou eventos fora do horário de mercado, como resultados corporativos ou dados econômicos. Estratégia: identificar gaps e observar o comportamento do preço. Caso haja fechamento, ele pode servir como ponto de suporte ou resistência. Gráfico de 4 horas. Os gaps em 4 horas são menos comuns e frequentemente associados a eventos de maior impacto. Importância: em eles podem mostrar microtendências ou confirmar movimentos maiores vindos do gráfico diário. Gráfico de 1 hora. Gaps em 1 hora podem surgir devido à volatilidade momentânea. Esses gaps tendem a ser mais rapidamente fechados. Análise: e mais úteis para scalpers ou day traders. Focar no volume e na força do movimento. Estratégias para operar com gaps. Identifique o tipo de gap. Comum e mais provável de ser fechado rapidamente. De ruptura, geralmente indica o início de uma nova tendência. De continuação, surge no meio de uma tendência forte e indica aceleração. De exaustão, ocorre no final de uma tendência, indicando possível reversão. Monitore suporte e resistência. O fechamento do gap pode coincidir com níveis importantes de suporte ou resistência. Confirmação por indicadores. Use ferramentas como RSI ou volume para validar se o gap tem mais chances de ser fechado. Timeframes múltiplos. Combine gráficos maiores, como diário ou 4 horas, com menores, a 1 hora, para refinar entradas e saídas. A diferença entre BTC e BTC1 geralmente refere-se ao contexto em que esses termos são usados, e está mais relacionada aos códigos ou símbolos utilizados em plataformas de negociação e contratos futuros. 1. BTC. Representa Bitcoin, a criptomoeda original. Usado em mercados spot, à vista, onde você compra e vende a moeda real em exchanges. Exemplo de uso em Binance, Coinbase, Kraken, etc. 2. BTC1. Refere-se ao contrato futuro de Bitcoin, especialmente nas plataformas de mercado financeiro tradicional, como a CME Group, a Chicago Mercantile Exchange. BTC1 é frequentemente o símbolo do contrato futuro mais próximo ao contrato corrente, no terminal Bloomberg ou outras plataformas profissionais. Esses contratos futuros não envolvem a compra direta de Bitcoin, mas sim especulação ou hedge sobre o preço futuro da criptomoeda. Principais diferenças. Aspecto BTC-BTC1. Natureza: criptomoeda real, contrato futuro. Mercado: exchanges de criptomoedas, mercados futuros, a CME, etc. Liquidação: Bitcoin físico, a na wallet, geralmente em dinheiro, a cash settled. Prazo: não expira em datas específicas. Utilização: compra, venda direta, especulação ou hedge. Exemplo prático. BTC: você compra um Bitcoin por $30.000 em uma exchange. Ele será seu até que você o venda. BTC1, você compra um contrato futuro de Bitcoin com vencimento no próximo mês, especulando que o preço será maior que o atual. Não há entrega